Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante de ser entendido, que é: será que houve um período na história que a Igreja de Jesus Cristo ela passou por uma apostasia geral da Igreja? Por que eu quero compartilhar essa informação com vocês hoje? Porque um tempo atrás, não muito distante, houve um debate entre um pastor e um missionário. E o pastor perguntou para o missionário se ele acreditava na apostasia geral da Igreja de Cristo. E o missionário falou: sim, eu acredito. Só que o pastor falou: você está ensinando tudo errado e está contra as escrituras isso. Aí o missionário perguntou: mas qual escritura que eu estou ensinando contrário do que ela diz? Aí é essa escritura que eu quero compartilhar com vocês hoje. E dela, de apenas um versículo, eu preparei toda a minha aula para poder explicar essa informação para vocês hoje. Essa escritura, ela se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E ela fala exatamente assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, o que esse pastor, como que ele utilizou essa escritura? Para justificar que a apostasia geral é impossível de acontecer. A conclusão que ele tirou desse versículo é só porque o versículo ele fala que só apostatarão alguns e não todos. Em virtude de ele entender dessa forma, não compreendendo a complexidade que é a apostasia que houve, então ele se justificou acreditando que apenas esse versículo já diz o significado geral do que significa apostasia. Então, já que eu vi que a dificuldade de ele entender sobre o significado da apostasia, eu vim aqui para preparar essa aula para vocês, para ajudar com que outros que possam ter essa mesma dificuldade possam encontrar uma luz nessa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Então, para que eu possa transmitir essa informação para vocês, eu vou utilizar um livro extremamente importante dentro do assunto da grande apostasia. E o nome do livro é A Grande Apostasia, de James E. Talmage, no capítulo 3 todo. Só que para que a gente possa entender o que é apostasia, como ela começou, nós precisamos entender o significado original da palavra apostasia. Então, de acordo com o grego, a apostasia ela tem 4 fases. E nessas 4 fases, ela vai dar exatamente o período crescente do desenvolvimento do espírito da apostasia. Ou seja, isso significa que a apostasia ela não acontece assim de uma hora para outra. São fases. E é isso que o termo grego apostasia ele significa. E as partes principais do significado da palavra grega de apostasia significa, primeiro, rebelião. Essa é a primeira parte da entrada do espírito de apostasia dentro de uma pessoa. Primeiro, ela vai ter o espírito de rebelião, vai ir contra todos os líderes da igreja. Não vai concordar com os ensinamentos dele e sempre vai ser contra. Se ela der atenção a esse espírito de apostasia, de rebelião, aí ela vai entrar para a segunda fase do espírito de apostasia, de acordo com o termo grego. E a segunda fase é o afastamento. Esse afastamento não significa que a pessoa vai se afastar literalmente da igreja. Ela pode se afastar, mas normalmente ela não se afasta, porque é um processo. Então, nesse processo, esse afastar no grego significa que a pessoa ela pode se afastar de
todas as outras pessoas que estão ao redor dela. Por que ela vai se afastar? Porque a pessoa que tem o espírito de apostasia dentro de si, ela vai achar que só ela está certa e todos os outros estão errados. Por quê? Porque ela tem já dentro dela o espírito de rebelião. Só que esse espírito de rebelião se desenvolveu a tal ponto de chegar ao espírito de afastamento. Aí ela vai começar a se afastar, selecionar os amigos e começar a se afastar do grupo. Só que quando ela alimenta essa parte do afastamento, do espírito de afastamento, dentro dela, do espírito de apostasia, vai levar ela à terceira fase do espírito de apostasia. E a terceira fase desse espírito é o abandono. Mas assim mesmo não significa que seja o abandono da igreja, mas o abandono de tudo que é justo, puro e verdadeiro. Ou seja, quando nós nos batizamos na igreja, é aquela alegria, aquela felicidade, todo mundo é seu amigo, tudo está bem. Quando você passa por uma dificuldade, os irmãos vão e te ajudam, te socorrem, te apoiam, te fortalecem. Você começa a estudar as escrituras todos os dias, você começa a ir para a igreja semanalmente, você começa a pagar o dízimo corretamente, você faz as noites familiares uma vez por semana, você faz jejum uma vez por mês. Só que quando o espírito de apostasia ele se desenvolve na parte de abandono, aí todas essas coisas que ela fazia antes, ela abandona literalmente. Ela deixa de orar, acha que orar com frequência não é tão importante mais, o estudo das escrituras deixa para depois, ir para a igreja, uma vez na vida e outra na morte, ela decide ir. O jejum, ela para de fazer de vez. As noites familiares, ela para de fazer também. O dízimo não quer pagar mais. Então, quando ela abandona essas coisas dentro do espírito de apostasia, então automaticamente ela enfraquece, ela começa a cair. Quando ela cai nesse terceiro ponto da parte da apostasia, que é o abandono, que é a terceira fase, aí ela vai entrar para a quarta fase, que é a deserção. Nesse momento é que a pessoa exatamente decide, agora eu não vou mais para a igreja, e se afasta. Só que quando ela se afasta, o espírito de apostasia vai com ela também. Só que é aí que vai entrar uma lição muito importante para todos nós. Muitas vezes, quando nós estávamos na igreja e éramos aquela mil maravilha, aquele momento do batismo feliz, os irmãos te apoiando e tudo mais, tudo isso vai cair no esquecimento, quando a pessoa desenvolve o espírito de apostasia. E quando ela se afasta, o espírito de apostasia acompanha ela. Só que quando acompanha ela, mesmo ela estando distante, ela continua atacando a igreja que ela frequentava. Então, o conselho que eu dou para todos vocês, não importa que igreja são, se é da Adventista, Congregação, Testemunha de Jeová, qualquer uma, não importa. Lembrem bem de uma coisa, o nosso propósito aqui na Terra é seguir a Cristo, não a Satanás. Na hora que você cede ao espírito de apostasia, você já está seguindo Satanás, não é mais a Cristo. E se você continuar atacando a igreja que você frequentava, lembrem bem disso, você não está com o Espírito de Cristo. Agora, é nossa responsabilidade ajudar a fortalecer os irmãos e não a enfraquecê-los. Então, abandonem o espírito de apostasia para que a gente possa todos crescermos juntos como irmãos. Esse é o nosso propósito real, é crescer, progredir, evoluir. Não pensem que uma pessoa que tem o espírito de apostasia possa habitar na presença de Deus, porque não dá. Ele é puro, santo e perfeito. Agora nós que precisamos viver no padrão dele,
não dele a nós. É o contrário. É nós que temos que viver de acordo com os padrões de Cristo. Agora, essa parte que eu expliquei para vocês são as 4 fases de acordo com o grego, que a apostasia é dividida nessas 4 partes. Agora, para que a gente possa entender se a apostasia geral aconteceu ou não, eu decidi utilizar as pessoas que viveram, os testemunhos das pessoas que viveram na época da apostasia, para que elas possam prestar testemunho para vocês agora, por meu intermédio, para que vocês vejam o que elas dizem e se houve uma apostasia geral ou não. Então, vamos analisar quais são essas testemunhas que testificam a respeito desse assunto. A primeira delas é um homem chamado Irineu. Ele viveu no período de 130 a 202 depois de Cristo. Irineu, uma parte importante que é bom vocês saberem a respeito dele, é que Irineu era discípulo de Policarpo, e Policarpo era discípulo do último apóstolo vivo, que era João, que estava na ilha de Patmos. Ou seja, as informações que Irineu ele possuía eram muito mais frescas, muito mais próximas do que qualquer um de nós temos hoje em dia, além das escrituras. Então, Irineu era uma das testemunhas que presenciaram o desenvolvimento da apostasia geral da Igreja de Cristo. Então, olha só nas próprias palavras que Irineu ele disse, olha só as informações que ele transmite para nós hoje. Ele falou assim: alguns se afastaram da sucessão dos presbíteros. Isso é Irineu falando. E esses presbíteros são os líderes da igreja. Então ele está falando, alguns se afastaram da sucessão dos presbíteros e introduziram doutrinas blasfemas e ímpias dentro da igreja, sendo assim excomungados da igreja. E isso, por uma parte, é bom. Por quê? Porque esse foi um período que a apostasia estava no início. Por isso que quando foi identificado que dentro da igreja estava sendo contaminada por doutrinas iníquas, erradas do mundo, membros estavam se enfraquecendo, os que eram mais dignos e tinham ouvido e testemunhado as palavras dos profetas vivos do Senhor na época, eles excomungavam essas pessoas que estavam estragando o rebanho. Então, só que Irineu, ele não foi o único que prestou testemunho sobre esse assunto. Teve outra testemunha muito importante que ele vai explicar a respeito se a Igreja de Jesus Cristo ela existia ou não no período da grande apostasia. Essa testemunha, o nome dele é chamado de Orígenes. Orígenes, ele viveu no ano de 185 a 254 depois de Cristo. Então ele era um estudioso muito aprofundado na doutrina de Cristo. Olha só o que ele, pelo que ele estava analisando, de tudo que ele estava vivenciando na época dele, olha só o que ele disse nas suas próprias palavras. Ele disse assim: a igreja já não é o que era nos dias dos apóstolos. Mudanças visíveis ocorreram. E, embora a multidão ainda se diga cristã e pura, a pureza da fé era rara. Não tinha mais aquela pureza que existia na época quando os apóstolos estavam vivos. Então tudo isso aconteceu logo após a morte do último apóstolo vivo. Só que a apostasia, ela, na realidade, ela começou desde a perseguição que houve com Cristo. Depois, as pessoas não ficaram satisfeitas e perseguiram os apóstolos também, pensando que ia pôr fim à igreja. Só que o alicerce da igreja de Jesus Cristo
ela se constitui de 3 bases principais. A primeira, Jesus Cristo como a pedra fundamental da igreja. Segundo, profetas vivos. E terceiro, apóstolos. Isso é a base da igreja de acordo com Efésios capítulo 2. Tirando esse alicerce, se uma casa não tiver alicerce, o que acontece com ela? Ela cai. Então foi isso que fizeram com a igreja de Jesus Cristo. Ela caiu. E de acordo com Orígenes, a igreja de Jesus Cristo, no período da grande apostasia, ela deixou de existir, principalmente após a morte dos apóstolos, do último apóstolo vivo, e depois da última geração que viu os apóstolos testificarem sobre Cristo. Depois que essas duas categorias, os apóstolos e a última geração que ouviu os apóstolos morreram, aí o mal tomou conta. Aí não tinha mais testemunhas especiais, não tinha autoridade para governar a igreja de Cristo na terra. Agora, como que nós podemos compreender mais sobre as fases da apostasia geral que houve? Porque eu estou transmitindo aqui essas informações e elas são verdadeiras. Agora, é importante que vocês também possam buscar. Com esse propósito, eu preparei uma outra parte para orientar onde eu obtive essas informações, para que vocês possam, ao estudar, entender que a apostasia não aconteceu de uma vez, mas foi por fases. Agora, quais são essas fases? E por que e como cada fase aconteceu para que ela virasse em uma grande apostasia? Então vamos ver, olha que coisa interessante. No livro A Grande Apostasia, de James E. Talmage, de 1983, na página 47, no segundo e terceiro parágrafo, nos ensina assim: a finalidade deste capítulo foi demonstrar a primeira fase da apostasia, prestes a tornar geral e mais tarde universal. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que esse livro maravilhoso está falando aqui? Que a explicação que eu dei para vocês era só para demonstrar a primeira fase da apostasia. E foi aí que aquele pastor que eu estava debatendo com o missionário, ele errou. Porque ele deveria ouvir mais o missionário, ter uma conversa, não um debate. Ambos tinham que ouvir um ao outro e aprender um com o outro, para que todos se aperfeiçoassem e juntos se alegrassem, não em debater, mas em evoluir, em progredir, em respeitar. Então, para que a gente possa compreender as fases da apostasia corretamente, uma coisa que eu posso orientar vocês podem procurar, até na internet se quiser, é o próprio livro A Grande Apostasia, de James E. Talmage. E também tem um outro livro muito bom, que é o livro, o nome dele é Heresia, só que escrito por Irineu, que é aquele que era discípulo de Policarpo, que Policarpo era discípulo de João o Amado, que estava lá na ilha de Patmos. Então lembrem bem dessa informação. Quer entender mais sobre o período, sobre a apostasia, o seu começo, meio e fim? Esse livro é um dos melhores. Existe, se eu fosse aconselhar vocês a escolher um desses livros, os dois são muito bons. Só que A Grande Apostasia, de James E. Talmage, é o mais claro de se entender. Agora, o livro A Heresia, de Irineu, esse livro, ele é muito maior, tem muito mais informações do que o livro A Grande Apostasia, só que os termos que ele utiliza é um pouco difícil de compreender.
Então você vai prestar muito mais atenção para entender um parágrafo, mas é extremamente útil, porque ele está utilizando os termos que ele viveu na época. Então nós precisamos nos familiarizar se quisermos entender as palavras de Irineu. Agora, um lembrete que eu quero importante, que eu quero compartilhar com vocês para terminar essa aula é esse. Esse lembrete ele se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. E lá fala assim: não havendo profecias, o povo se corrompe. Então, isso é uma lei que o Senhor já estabeleceu desde o princípio. Aonde o povo, se o povo não ser guiado por profetas vivos, eles vão se corromper. Então, que nós possamos pensar, aonde estão esses homens então? Como que eu posso saber aonde estão esses profetas vivos? Lembrem bem de uma coisa, se Deus, as Escrituras dizem que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então isso significa que ele não muda. Se a Igreja de Jesus Cristo estava lá no passado, então isso significa que se ele nos ama, isso significa que ele tem que ter a igreja dele aqui hoje em dia. Agora, parem e perguntem a si mesmo, como que nós podemos descobrir como que eu posso saber onde que a Igreja de Jesus Cristo está? Lembre bem de outra coisa importante. As coisas que pertencem ao reino celestial foram dadas por revelação. Então, só por meio de revelação direta dos céus que nós podemos adquirir a resposta dessas coisas. Dobrem o joelho, perguntem a Deus, em nome de Cristo, se a Igreja de Jesus Cristo, essas informações que eu estou passando para vocês, se são verdadeiras ou não. E pelo poder do Espírito Santo, vocês poderão saber a verdade de todas as coisas. Então essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, espero que seja útil, para que vocês possam compreender um pouco a respeito das testemunhas que testificaram a respeito da veracidade da apostasia geral. E essa mensagem eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima lição.